Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma disciplina, uma unidade da nossa disciplina de perícia, mediação e arbitragem. E a gente vai discutir um pouco na nossa unidade 5 sobre o processo de arbitragem dentro do contexto, né, no que diz respeito ao perito, tá? E daí a gente vai discutir um pouquinho sobre a arbitragem, em contexto histórico e contexto conceitual também, tá bom? Então vejam só, o nosso trabalho nessa semana vai ser estritamente extrajudicial, ou seja, o nosso profissional de perícia, o nosso profissional ele precisa tanto atuar de forma judicial, quando ele é convocado, ele está sendo ali prestando serviço para a justiça, está representando a nossa justiça, seja ela estadual ou federal, mas também existem momentos, que é o caso agora, de ser um trabalho extrajudicial. Então, assim, um primeiro trabalho extrajudicial por parte do perito é o trabalho da mediação, onde ele vai ali fazer um trabalho totalmente fora do contexto judicial, num contexto de solução de conflitos. Ou seja, ele vai trabalhar de forma terceirizada, ele vai atuar com conhecimentos técnicos, ele vai atuar de forma pericial, ele vai analisar todo uma problemática, todo um objeto em questão, mas ainda assim nós tratamos de forma extrajudicial, ou seja, ele vai trabalhar por questões comerciais, tá? Ele vai tratar ali sobre divergências, questões de litígio, onde ele trabalha no âmbito comercial, então ele é contratado. Então ele vai ser ali um mediador. É um profissional da perícia, que é um profissional extremamente técnico, profissional que trabalha de forma imparcial, mas ele vai tratar de forma extrajudicial. Um outro profissional, né, uma outra técnica ali muito vista, muito visada também por esse profissional, é as técnicas de arbitragem, ou seja, ele vai ser um profissional extrajudicial também, ele vai ser um profissional que vai trabalhar de forma imparcial, mas ele vai arbitrar soluções ali que envolvam questões empresariais, questões de sociedade entre empresários. Então ele também vai atuar de forma extrajudicial e com isso ele vai trabalhar ali para melhorar possíveis conflitos, mas que nesse procedimento de arbitragem ele faz com que as partes discutam entre si, as partes hajam um processo de negociação e ele consiga trabalhar de forma imparcial, mas ainda assim não vai apontar, não vai definir, não vai emitir nenhum tipo de parecer, como a gente vê lá na perícia judicial. Então, assim, a gente entende essa transição, essa mudança desse profissional em alguns pontos bem relevantes. Por exemplo, a perícia judicial, que é o nosso perito contador que a gente viu até o momento, é um profissional que vai na empresa, ele faz o seu laudo pericial, ele emite as informações, ele entrega um documento final para o juiz, fazendo os seus apontamentos, ou seja, a sua opinião, ela tem uma garantia. Na perícia extrajudicial, a gente já tem um trabalho um pouco mais diferenciado, porque ele vai atender uma demanda, mas de forma contratada, ou seja, ele é contratado, ele não tem uma convocação, mas ele mostra o trabalho dele, ele é um profissional exímio, ele é um profissional idôneo, um profissional que consegue trabalhar a transparência, mas ele é contratado para resolver algum conflito entre as partes, e essas partes precisam discutir, precisam chegar a um ponto em comum. E isso é muito interessante, porque a gente consegue ver ele caminhando dos dois lados, tanto numa questão judicial, mas também numa questão extrajudicial, ou também uma questão arbitral. E assim, o processo de arbitragem, ele traz um grande avanço no âmbito comercial, no âmbito profissional, porque ele demonstra credibilidade como profissional, as pessoas contratam para que ele consiga solucionar, ele consiga dirigir esses problemas, né? Ele consegue gerenciar tais conflitos, mas que ele consegue também fazer com que as partes cheguem num senso, cheguem num ponto em comum, e essas diferenças, esses conflitos aí, eles consigam tratar de uma melhor forma, de uma forma mais solúvel para ambos.
Tá? Feito isso, a gente consegue entender que na unidade 5 a gente vai ter um trabalho aí um pouco mais diferenciado, tá bom? Boa semana de estudos a todos, até mais.